Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Livingston Galdino, da disciplina Formação Econômica e Territorial do Brasil. No dia de hoje eu estou gravando um vídeo sem aparecer ali na tela no cantinho. A gente vem tendo alguns problemas técnicos com relação à gravação de vídeo e prometo que a gente vai solucionar esses problemas. Mas vamos gravar assim mesmo, porque o importante é o conteúdo chegar até vocês. E na aula de hoje, aliás, na aula dessa semana, a gente começa a ver como se dá o processo de interiorização da ocupação do território brasileiro. Essa interiorização ela ocorre principalmente por razões econômicas e de necessidade também econômicas. A gente vai observar isso partindo do pressuposto de que agora, nesse momento, a economia da colônia brasileira ela se baseia na cana-de-açúcar, não é? E na exploração do que a terra tem a oferecer. Não é? Para isto, a gente vai tratar aqui de alguns temas, né? Teremos que falar novamente da cana-de-açúcar, mas bastante rápido, e, claro, os motivos que levaram a essa interiorização, né? As atividades econômicas que proporcionaram isso, como a pecuária, o bandeirismo, a procura pelas drogas do sertão, dentre outros. Nesse momento, a gente tem aqui ainda o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado ele vai acabar deixando de existir mais ou menos em 1580, no momento em que Portugal e Espanha se unem, né, tornando-se apenas um reino. Eu não vou me deter neste ponto, mas é um fato histórico, né? Portugal e Espanha eles se unem, né, por questões de sucessão monárquica, e por essa razão eles se unem, então o Tratado de Tordesilhas deixa de existir. Não é? E aí passa-se a ocupar essa parte do território que seria pertencente à Espanha. Mas se vocês observarem nesse mapa aqui, que é o mapa do século XVI, não é? Vocês observam aqui em vermelho, as pontinhas em vermelho aqui no litoral, onde está sendo ocupado pela cana-de-açúcar. Nesse momento, a região Nordeste é a região que tem o maior desenvolvimento econômico, pelo menos a maior produção econômica, né? Principalmente aqui nas capitanias de Pernambuco, Itamaracá e mais abaixo até a capitania da Baía de Todos os Santos, onde tem a capital, que é Salvador, né? E capital esta que vai se mudar posteriormente para o Rio de Janeiro, mas não nesse momento. Nesse momento, como vemos, temos pequenos pontos de exploração de cana-de-açúcar no sudeste do país. E em verde vocês vão ver a exploração de pau-brasil. Então no interior a gente tem praticamente a exploração do pau-brasil. Mas o que acontece? Até para sustentar com alimentos essas vilas que estão se formando, né, essas áreas onde você tem atividades econômicas, você tem o desenvolvimento da pecuária. E essa pecuária vai ajudar nessa interiorização. Né? Para a gente entender melhor isso, vamos passar adiante e vermos aqui um mapa com a economia do século XVII. Vocês veem grandes manchas vermelhas aí, e essas grandes manchas estão principalmente ligadas à interiorização, não é, por causa da atividade econômica da pecuária. A pecuária ajudou muito nessa interiorização do país. Além da pecuária, temos o bandeirismo. Né? Os bandeirantes eram pessoas que se aventuravam no interior do país em busca principalmente de riquezas. Riquezas essas como as chamadas drogas do sertão. Drogas do sertão eram especiarias que pudessem ser encontradas no interior do país e que tivessem valor, como era o caso das especiarias indianas. Né? Então, procurava-se encontrar aqui especiarias que pudessem ter algum valor no mercado europeu. Essa procura pelas drogas do sertão faz com que surja aquela mancha verde ali acima no mapa, que é a ocupação de terras ao norte do país, né, da Amazônia. Mais ao sul, no sudeste, o bandeirismo vai estar mais procurando pedras preciosas, né, e eles vão encontrar.
É exatamente as pedras preciosas encontradas no estado de Minas Gerais que faz com que a capital do país se mude de Salvador para o Rio de Janeiro. Por que a capital do país se mudou para lá? Para melhorar o sistema de defesa da colônia. Com a descoberta do ouro, essa notícia iria se espalhar e era possível que houvesse invasões do território em busca do ouro, né? Outras potências como Holanda, França, a Inglaterra, a própria Espanha poderiam invadir em busca desse ouro. Os portugueses, para proteger melhor o seu ouro, levaram a capital para o Rio de Janeiro, porque para passar por Minas Gerais eles teriam que passar por ali, não é? Ou pelo Rio de Janeiro ou por São Paulo, não é? E por isso que essa região passou a ser melhor ocupada a partir desse momento. Isso vai levar também a uma ampliação das atividades econômicas nessa região e o início do declínio da região Nordeste como o principal polo econômico do nosso país. Né? Então há essa transferência para o Sudeste. Né? E esse ciclo do ouro em Minas Gerais promove uma grande urbanização naquela região. Não é? E surgem várias vilas e cidades e uma grande quantidade de pessoas, né, se mudam para lá, não é? Ao saberem que lá você tem ouro e pedras preciosas e metais que têm grande valor, né? Sua exploração. Tudo isso contribui, não é, com esse processo de interiorização do país e à medida que vão se encontrando essas pedras preciosas, não é, mais pessoas vão adentrando no território à procura de outros lugares que possam ser explorados. Não é? Enquanto isso acontece, vilas vão surgindo, né, nesses caminhos que vão sendo abertos. Não é? Lembrando que esses caminhos vão sendo abertos, mas essas terras, não é, haviam vários povos originários indígenas que estavam assentados nessas terras. Né? Então, à medida que se interiorizava a ocupação do país, você tinha a dizimação desses povos, né? Muitos deles escravizados para trabalhar nas minas ou em outras atividades, outros mortos nos combates, né? Nos enfrentamentos entre povos indígenas e colonizadores, e claro, muitos morrendo de doenças aí por causa desse contato próximo com o homem europeu. Não é? E claro, a mão de obra escrava negra também, né, africana, sendo utilizada em todo esse processo. Não é? Daí então a gente pode dizer que as principais atividades que levaram à interiorização, ao processo de ocupação do interior do território brasileiro, estão relacionadas às atividades econômicas da pecuária, da mineração, não é? Em busca de ouro e outras pedras preciosas e de metais, não é? A busca pelas drogas do sertão, né? A busca por atividades de extrativismo vegetal. Né? Esse extrativismo ele vai sendo ampliado até o momento em que se acha o látex, né? E encontra-se uma grande fonte de riqueza nessa região, né? O látex, que é a matéria-prima da borracha. Né? Nesse momento a borracha isso aí já no século XIX. Né? A borracha vai ser um grande impulsionador da ocupação ali da região amazônica. Né? Quanto à pecuária, vai ser importante demais aí adentrando, não é, em toda essa região dos sertões. Nessa aula, inclusive, a gente viu que os sertões eram as áreas longínquas. Né? Esse nome sertão se referia a áreas longínquas, a áreas longe do litoral. Não era exatamente no que se refere ao sertão do Nordeste. Né? O sertão do Nordeste é a área longínqua do Nordeste. Né? Mas esse nome sertão ele tinha uma aplicação mais ampla nessa área. Né? Tanto que a Amazônia era considerada sertão também. Né? Era uma terra longínqua, longe do litoral canavieiro ali. Né? Então eram considerados sertões. Né? E a gente vai ver isso em várias obras daquela época, né? Obras que chamam essas áreas interioranas de sertão, né? Algumas até clássicas. Né?
Voltando aqui, gente, então a gente tem esse processo de ocupação, não é, levado pelas atividades econômicas, não é, e que ajudam a formar o território brasileiro. Não é? Inclusive, quando Portugal consegue se libertar da Espanha, né, e as casas monárquicas se separam novamente, o Tratado de Tordesilhas deixa de existir, não é, porque grande parte do território já havia sido ocupadas, não é, nesse período. Não é? Posteriormente, inclusive, os portugueses buscam consolidar essa ocupação, não é, e favorecer as bandeiras, né, as entradas de bandeirantes em busca de riquezas no interior do Brasil e de conhecer melhor esse território. Enfim, gente, esse foi um apanhado rápido, geral, que eu fiz para ajudar vocês a compreender um pouco desse processo. Tá? Vocês vão ter mais informações no nosso texto. E lembrando que a gente tá tendo também nossas aulas presenciais, né? Já tivemos as aulas presenciais de 2 polos nesse sábado, que passou agora. E no próximo sábado, 27, a gente vai ter também nossas aulas presenciais nos outros polos, certo? Então, bons estudos e até a próxima, minha gente. Abraço.